Boa noite, eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e estamos aqui mais essa quinta-feira com mais um vídeo aqui no Quinta com a Palavra, continuando as leituras, as reflexões do livro de Provérbios, no seu capítulo 24, versos 16 a 20. O nome desse vídeo hoje é O Derrotado é Quem Desiste, mas não é quem desiste simplesmente de qualquer coisa, é quem desiste de confiar no Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, abrir no capítulo 24 para a gente fazer essas reflexões, essas leituras, essas considerações de toda a sabedoria que o Senhor tem para nós e todos os bons conselhos que Ele tem para a nossa vida. O verso 16 diz assim: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Jó, em seu capítulo 5, verso 19, fala que em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Amós, capítulo 8, verso 14, fala que os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: Vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Miqueias, em seu capítulo 7, verso 8, fala: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. A pessoa que é justa, né? Trazendo a reflexão, a pessoa que é justa, a pessoa que é correta, a pessoa que busca caminhar os caminhos do Senhor, é exatamente como o verso diz, ela pode cair várias vezes, ela pode errar, ela pode falhar várias vezes, mas sempre se levanta, porque busca o bom caminho. Já os que são maus, perversos, eles são destruídos pela calamidade. A força daquele que é honesto está em buscar se levantar no Senhor, buscar no Senhor a força que é necessária para prosseguir. E não em nunca fraquejar, né? Não se faz essa ideia de que a pessoa honesta, ela é perfeita. Ela nunca falha, nunca erra, nunca fraqueja, mas ao contrário, a força é em buscar se endireitar, buscar o bom caminho, ainda que tenha falhado algum ponto. A pessoa que é honesta, a pessoa justa, ela também passa por dificuldades, mas o Senhor a apoiará e a ajudará a ser bem-sucedida por causa dessa sua busca em sempre se levantar e sempre fazer o melhor, ainda que mesmo tendo as suas falhas, né? Essa é uma das promessas mais extraordinárias da palavra do Senhor, né? Porque os inimigos que se levantam contra nós em diversas situações, eles podem fazer o que eles quiserem para nos destruir, mas eles podem usar de fraudes, de mentiras, de intrigas e até mesmo da violência. Eles podem nos ferir, mas nos destruir jamais conseguirão. Porque 7 vezes, né, como diz a palavra, a gente pode ser atacado e fraquejarmos, mas se nós confiarmos no Senhor Jesus, nós nos levantaremos essas 7 vezes, até que aqueles que se levantam contra nós não tenham mais forças para continuar nos atacando e serão vencidos finalmente. O verso 17 fala ainda: Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração. Jó, capítulo 31, verso 29, fala: Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Provérbios, em seu capítulo 17, verso 5, fala que o que escarnece do pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. E ainda Obadias, né, naquele único capítulo, no verso 12, fala: Mas tu não desvias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Porque é justamente essa chamada de atenção que o Senhor nos traz. Veja, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso vingador e Ele é o nosso justificador. E 7 vezes nós podemos falhar e fraquejar, e o Senhor, se nós buscarmos nele o bom caminho, o caminho correto, Ele nos levantará até que o nosso mal seja vencido. Mas alegrar-se com a queda daquele que se levanta contra o nosso inimigo, né? Que se levanta como nosso inimigo, naquele momento é um pecado. É um pecado para o Senhor. E o Senhor, enxergando isso em nós, Ele pode inclusive desviar a ira dele, que está no próximo verso, já estou dando até um spoiler. Ele pode desviar a ira dele, que estava sobre aquele, para nós. Ele desvia a ira do ímpio. Por quê?
Nós não só não devemos ficar alegres e contentes com a calamidade que aquele que nos fez mal sofreu, né, em nenhum modo leve, de forma alguma, porque é desejo do Senhor. É desejo do Senhor que nós pratiquemos o amor. Então, que amemos inclusive aquele que se levanta fazendo mal para nós, né? Então, a gente não só não deve se alegrar, como nós devemos amá-lo e compreendê-lo e termos piedade e orar por aquele que fez mal ou em algum momento causou prejuízo a nós e que está passando por dificuldades, está passando por uma situação de perigo, de calamidade, né? É não só não se alegrar, como se compadecer, ter piedade e orar por todos aqueles, inclusive os que nos perseguem, porque ali no verso 18 diz: para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. E é da natureza de Deus socorrer aquele que está sendo injustiçado, porque o Senhor não se agrada da injustiça, seja ela feita por qualquer pessoa, por qualquer humano, a vivo, criatura, seja ela pensante, intelectualmente pronta como é o ser humano, o Senhor ele não se agrada desse tipo de natureza, de que aquele que confia e crê no Senhor se coloque em posição de superioridade, né? Como se o outro que foi inimigo e que está sofrendo as devidas consequências assim merecesse, com esse sentimento, né, de vingança. O Senhor ele não se agrada disso. E no verso 18 a gente tem as seguintes referências paralelas, vindas do livro de Ezequiel, capítulo 25, verso 3. E diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: porquanto tu disseste: contra o meu santuário quando foi profanado, e contra a terra de Israel quando foi assolada, e contra a casa de Judá quando foi ao cativeiro. E Ezequiel capítulo 26, verso 2 fala: filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim e eu me encherei agora que ela está assolada. O Senhor desviar a ira daquele que estava sofrendo alguma consequência, algum prejuízo, aquele que é perverso e maligno, sofrendo algum tipo de mal. Quando o Senhor desvia, significa que se ele encontra esse sentimento que nós estávamos discutindo há pouco, né, de alegria quando nós vemos o mal sofrendo uma consequência, ele essencialmente ele vai desviar a ira daquele e vai fortalecer aquele para punir aquele que se alegra com o prejuízo, a consequência que o outro está sofrendo, né? Porque o Senhor ele se compadece de todos aqueles que sofrem e nós devemos nos compadecer também, ainda que aquele seja o que teve alguma ação maligna sobre nós, um tipo de prejuízo lançado sobre nós, ou até um tipo de perseguição, enfim. Sejamos nós aqueles que somos repetidores do comportamento de Jesus. Repetidores porque nós reconhecemos esse como bom comportamento, como um comportamento a ser observado e como uma verdade a ser vivida, daquele que ama a todos, ainda que e apesar de todas as coisas. O verso 19 ele fala ainda: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Provérbios em seu capítulo 24, verso 1 fala: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Provérbios capítulo 26, verso 17 fala que o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Há momentos em que os homens que são maus e perversos parecem prosperar e podemos, inclusive a gente fica com inveja desses homens e então muitas vezes após a inveja o próximo sentimento é o desejo de estar como eles e com eles, mas não tenhamos esse sentimento nem alimentemos esse sentimento, porque essa prosperidade e esse sucesso dos perversos não são perenes. E ainda que a gente sinta a inveja, e aí depois a gente tem o desejo de gozar das mesmas coisas juntamente com eles, isso acaba alimentando e levando a gente a querer imitar algumas de suas ações para alcançar aquilo que eles alcançaram. Então é uma porta de corrupção que nós devemos evitar e ouvir assim o aconselhamento do Senhor, dito nesse verso. E o verso 20, que é o nosso verso último da noite, diz assim: porque o maligno ele não terá galardão algum,
e a lâmpada dos ímpios se apagará. Veja, verso 19 diz: não te aflijas por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno, verso 20, não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. No livro de Jó, capítulo 18, versos 5 a 6, fala que, na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá das suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. E ainda no livro de Jó, mas no capítulo 21, verso 17, fala que quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Provérbios, em seu capítulo 13, verso 19, fala que o desejo que se alcança deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. E Provérbios, capítulo 20, verso 20, fala ainda que o que amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Porque aquele que é perverso, ainda que pareça que ele goza de muitas bênçãos, ele não tem um futuro bom. Ele não tem um bom futuro, um futuro feliz para esperar por ele, né? O fim do perverso, ele é a morte eterna, o prejuízo, mas o fim do justo é vida, e é vida em abundância no Senhor de Jesus. E veja, não é uma questão de si. A palavra de Deus declara essas coisas porque é uma questão de em qual momento, porque vai acontecer, é uma consequência, é a paga daquele que é perverso. Existem muitos prós e contras nas vidas que nós levamos, né? Muitos prós e contras das escolhas de qual caminho nós seguimos nas nossas vidas, mas para além das bênçãos que existe em perseverar no caminho do Senhor, existe talvez a maior delas, que é de ser amado pelo amor que nos amou primeiro, que é o Senhor, e de agradar o coração de Deus e viver uma vida com Ele. Não existe amor ou relacionamento humano que possa superar esse amor e relacionamento íntimo daquele que crê, recebe do Senhor. E isso torna os que são crentes no Senhor mais piedosos e mais fortes, porque não é o nosso próprio amor, não é um amor falho que nos preenche, mas é um amor daquele que sacrificou por nós para que a gente tivesse oportunidade de vida e vida plena em abundância. Essas foram as considerações desses versos nessa noite. Essa foi um pouquinho mais do livro de Provérbios para iluminar o seu coração. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui, e se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, já no mês de abril, estamos no mês de abril, nós continuaremos as reflexões sobre o livro de Provérbios e de tudo isso que o Senhor tem para os nossos corações. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.